Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou autora desse texto, Resolução de Casos de Morte. Eu fiz esse texto em 2013 e eu acho que ele não deveria ser esquecido, sabe? É um texto pequeno, porém que eu acho que tem grande possibilidade, é uma história muito boa, tá? Então, vamos começar a leitura do texto? A Bíblia fala que não é contra a ciência, mas onde há ciência, haverá falta de amor. 1 Coríntios 13. Nisso reflete até que ponto o ser humano é capaz para obter o que quer, usando a ciência e esquecendo o amor. Em um laboratório localizado em um lugar insuspectivo, situado em Ceilândia, a 25 quilômetros da capital federal, Brasília, um homem faz o experimento utilizando radiotransmissores, fios, eletrodos, computadores e um cadáver. Não se sabe como foi a morte daquele indivíduo, mas é isso que o cientista sozinho pretende investigar. Em um ato de loucura, pegou o corpo de um indigente e levou para sua casa. Ele, estudante, biofísica da universidade local, tenta de alguma forma ser beneficiado financeiramente com a maior técnica de resolução de crimes já existente. Ele não tinha dúvidas, não passava necessidade, porque sempre teve boas condições de vida. Morava ali naquela cidade porque está em pleno desenvolvimento. Pode-se achar o que quiser ali, longe da universidade e assim o local ideal. Seu propósito era somente ter fama, dinheiro e tudo mais. Amor? Justiça? Isso é problema das famílias. Eu quero o que é meu. Pensava sem saber o que poderia acontecer com ele. Ele, sem nenhum pudor, abre a cabeça do indigente e, com cuidado, começa a conectar os eletrodos nos neurônios mortos. Liga a máquina, que começa a dar choques no cérebro do cadáver. Começa a observar as gravações no computador conectado às máquinas. Nada. Quem sabe se aumentar a voltagem? Nada. O corpo começava a cheirar mal. Já precisava descartá-lo e conseguir outro. Para ele, isso era fácil. Gostava de sair pelas redondezas da cidade em busca de matéria-prima. A vizinhança da localidade ajudava. No entanto, insistiu. Como por um milagre, conseguiu captar alguma imagem na tela do notebook conectados aos equipamentos. O corpo não voltou à vida, não havia respiração, porém algo aconteceu. Alguns impulsos cerebrais começaram a se manifestar. Parecia, naquele instante, uma imagem disforme, mas o cérebro sem vida começou a lembrar seu último momento. Fora assassinado. O cientista assistia aos derradeiros momentos da vida daquele ser humano que jazia sobre a mesa metálica que estava no fundo do laboratório. Impossível, consentiu o jovem. Aquele homem morto era um pai de família que voltava do seu trabalho árduo quando se deparou com sua esposa e outro homem à sua espera, perto do matagal. Um tiro no peito, a queda para frente, de joelhos, sua mão suja de sangue, a visão, sua visão embranquecendo. Naquele momento, o jovem pasmo não se lembrou de salvar o pequeno vídeo. Ficou parado por 15 minutos tentando conceber aquilo que fizera. Quando voltou a si, ficou desesperado ao tentar fazer o vídeo repassar, mas não havia como. Só havia uma chance.
Tentou fazer a imagem voltar por centenas de vezes e ainda ficou muito tempo com o corpo, mas não conseguiu recuperar as imagens. Precisou descartá-lo, pois ficou com medo de que os vizinhos desconfiassem. Colocou o morto envolvido em um saco plástico em seu carro e se encaminhou a um aterro sanitário, onde o jogou. Pensou ele que seria a melhor maneira de se livrar daquilo. Enganou-se. Tentou novamente. Dessa vez, lembrou-se de salvar as imagens em seu computador. O caso de outro homem, em uma briga, discussão, garrafa quebrada, corte no pescoço e o rosto do assassino. Também descartou esse como se fosse lixo. Como denúncia anônima, mandou vídeo à polícia. Como foi inocente. Fez inúmeros experimentos, descartando os corpos da mesma forma. Sua cabeça não deixava pensar direito. Essa situação começou a chamar a atenção dos catadores do lixão, que viam o mesmo carro com muita frequência. Observavam que a picape prata estava ali pelo menos uma vez por mês, depois por semana e de repente a cada 2 dias. O rapaz estava obcecado em resolver crimes que perdeu a noção da discrição. Os catadores se aproximaram dos descartes. Não suportavam o odor. Chamaram a polícia. A perícia da Polícia Civil ficou horrorizada ao ver a situação dos corpos, principalmente em suas cabeças, e os furos nos cérebros das vítimas. Começaram a investigar. O rapaz levou suas gravações à universidade. Seus professores achavam uma loucura e pensavam que fossem vídeos caseiros criados por brincadeira, teatro, qualquer outra coisa, menos que seu aluno estava falando a verdade. Não deram crédito. Não havia referencial teórico para isso. Saiu daquele local indignado. Pensou em divulgar na internet. Fez. A polícia já estava à espreita de algo parecido. 2 dias depois, lá estava ele jogando mais um falecido fora. Os agentes viram. A picape foi rastreada. Com discrição, seguiram-no até a sua casa e o monitoravam. Observavam o jovem. Faziam perguntas aos vizinhos que nada desconfiavam, a não ser que ele era um rapaz que morava sozinho em uma grande casa de 2 andares. Mas era solícito aos seus próximos quando precisavam dele. Novamente, outro corpo no lixão. Mais uma imagem na internet. Os acessos cresciam vertiginosamente. Todos que viam se perguntavam como aquilo era possível. Como aqueles vídeos caseiros poderiam ser tão bem feitos, tão realistas. De novo, outro cadáver no aterro. O cientista estava perdendo a sanidade. A polícia não. Um agente que acompanhava o estranho caso começou a observar os vídeos e, por alguma coincidência, conseguiu fazer a ligação entre os corpos encontrados no aterro sanitário e algumas semelhanças físicas das pessoas nas imagens. Cor da pele, acessórios, formato das unhas. Como pode? Perguntou a si mesmo. Como um ser humano pode ser capaz de filmar a própria morte? E o que mais surpreendeu e o deixou perplexo? O rosto de quem os vitimou. Chamou sua equipe e começou a fazer uma conexão entre os cientistas, os corpos encontrados e os vídeos no sistema global de rede de computadores. A equipe se assombrou. Nunca viram um caso assim, um terrível triângulo. Após a expedição do mandato judicial, invadiram a casa do jovem cientista. Ele estava com o corpo de uma criança e os policiais viram como ela foi vitimada. O rapaz, com medo do que poderia ocorrer com ele, ficou em estado de choque.
Foi necessário chamar o socorro. A polícia apreendeu o material, identificou dezenas de vítimas e pôde entender cada um dos agressores, começando pelo primo daquela criança que, por causa de seus impulsos maléficos, sufocou o direito à vida. O cientista ficou internado em uma clínica particular paga pela sua família e não foi preso fisicamente. Foi tratado como um herói e gênio. Foi preso mentalmente, pois sua cobiça pela fama e pelo dinheiro não fez o efeito desejado em sua vida. Foi reconhecido por seus professores da universidade. Agora tem referencial teórico. A polícia recebeu as honrarias. Primeiramente, não acreditou na denúncia anônima. Depois, usou suas provas para a resolução daqueles casos. O jovem sucumbiu. Todos viram seus momentos finais. Não precisou de nenhum recurso tecnológico para isso. Amor? Justiça? Cobiça.